Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. Namastê. Dando início ao nosso seminário sobre a nossa maratona ufológica, hoje com o tema, Deuses astronautas. Ok? Então, veja bem, nós temos que, para começar a discutir esse assunto, nós precisamos fazer um perfil das civilizações antigas. Como as civilizações antigas criavam os seus deuses. Primeira coisa importante. Como é que eles se viam naquela condição primitiva, naquele mundo primitivo, sem nenhum conhecimento, como que tudo então surgia na mente dessas pessoas. Muito bem. Então vamos analisar uma linha do tempo aqui primeiro, para a gente entender como é que funcionam essas coisas. Depois nós vamos fazer as nossas análises, tá? Então, vamos pegar o dia de hoje, vamos pegar o ano 0, aqui da era cristã, e vamos pegar 8.000 anos antes de Cristo. Tá ok? Muito bem. Eu quero que vocês entendam que eu vou pegar 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, esses 3.000 anos antes de Cristo aqui, ele é clássico para qualquer tipo de coisa. Bom, qualquer período anterior é conhecido como pré-história. Por que pré-história? Qual o conceito de história e de pré-história? A história ela só pode ser conhecida como uma ciência histórica baseado em documentos. Tá? Documentos escritos que você pode pegar, comprovar, traduzir. Mas como antes desse período aqui não havia escrita, não existia nenhuma cultura, nenhum povo antigo que tivesse inventado qualquer forma de documentar a sua própria história. Tá? Então, a história como ciência ela tem que ser baseada em documentos, em fatos. Tá? Então, como não existia nenhuma forma de escrita, a gente considera esse período pré-histórico. É claro, é análise apenas análise de construções, análise de tribos, escavações, ok? Mas nenhum texto. Então você não tem muita informação do que aconteceu aqui. Tá? Não se sabe. Não tem documento das guerras, não tem documento de quem era rei, quem não era rei, quem não era o quê. Você está entendendo? Então, nesse período pré-histórico, você não sabe realmente o que aconteceu. Tá? Mas, quando nós chegamos neste período de 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter o início daquilo que a gente chama de civilização. Tá? Aqui, nós não temos civilizações, é tudo nômades, homens das cavernas, sacou? Vivia, Se você pegar tem um filme muito interessante, que você pode assistir, chama Há 10.000 anos, que vai cair aqui, tá? Há 10.000 anos. Então eles vão mostrar como que aqueles povos muito antigos e primitivos viviam em tribos desorganizadas, uma forma social muito primitiva de organização, povos que nem conheciam o fogo. Entendeu? Tá? Então é muito interessante vocês entenderem esse período aqui da história. Tá? Então, a partir do momento, nós vamos ter o início aqui, o surgimento de 3 grandes civilizações, praticamente ao mesmo tempo vai surgir. Nós temos Sumérios, um pouco depois, junto propriamente os babilônios e os egípcios, que vão ser os primeiros povos, vamos assim dizer, daquela região a ter uma estrutura, ter uma forma de escrita, mas também não é tudo muito junto, não. São 3.000 anos antes de Cristo, o Império Egípcio começa a ficar em 2.000 antes de Cristo, sabe? Num período mais aqui, certo? Nós vamos dividir aqui em 3 períodos. 3, 2, 1.
Tá? Então, muito bem. Né? Mas eu estou fazendo um resumo disso aqui para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Tá? Então, vamos tentar entender uma coisa muito importante. É muito importante que vocês entendam isso que eu vou falar para vocês. Tá? Bom, vamos enumerar aqui. Nenhum desses povos antigos aqui, né, tinham noção, né, nessa época aqui, primeiro, que a Terra era redonda. Ou esférica, né? Não tinha noção. Tá? Não tinha noção do que era o Sol. A Lua e as estrelas. Eles não tinham noção. Tá? O que era aquilo que estava lá em cima brilhando? Eles não tinham conhecimento de nada, era uma tribo muito primitiva. Certo? Bom, os primeiros questionamentos desses povos, né? Era o seguinte: quem criou tudo isso? Quem criou o Sol? Quem criou as estrelas? Quem criou a Lua? E quem criou a própria Terra? Quem criou os animais? Quem criou toda a natureza? Né? Era uma discussão. Então, eles percebiam que todos os dias o Sol se levantava e o Sol se punha e vinha a escuridão. E eles perceberam que o Sol era a vida. Se não existisse, eles pensavam assim, se a noite estendesse eternamente, mas, como se fosse um ser divino, o Sol se levantava, dando luz, calor a toda a humanidade. Então, vocês têm que entender que o Sol, em todas as tribos primitivas, foi o primeiro elo de adoração. Tá? Todos percebem que sem o Sol não há vida. Ok? Então, a maior parte dos povos antigos eram adoradores do Sol. Tinha o Sol como algo divino. Então, Deus Sol. No Egito, como que eles chamavam o Deus Sol? Ra. Deus Ra. Né? Os maias, né? Todos os povos mais antigos, né? Eles tentavam entender o significado daquilo, né? A lua era algo mágico, estranho, esquisito, misterioso, né? Se você pegar os egípcios, né? Naquela época, né? Você pode colocar um pouquinho depois disso aí também, já nessa época, eu esqueci de colocar aqui os chineses. Né? Os chineses têm uma questão pré-histórica de 5.000 anos também. Tá? E nesta época os chineses também não tinham escrita. Então, as primeiras formas de manifestação simbólica foi o yin e o yang, aqueles traços chineses, né? Traço interrompido, para tentar explicar a cosmogonia. Veja bem que os chineses, quando eles foram inventar a sua primeira forma de escrita, a sua primeira forma de comunicar simbologias e ideologias, eles pensavam numa energia primordial, eles pensavam numa força superior. Todo mundo pensava numa força superior. Né? E aí, o Deus que ele tentava criar em sua mente era simplesmente um aprendizado de uma relação com o mundo, com o meio ambiente, com o dia a dia. Né?
Por exemplo, o sol é uma relação. Então, o sol, necessariamente, sem ele, tudo morre, tudo deixa de existir. Então, deve ser algo, né? Deve ser um Deus. Né? E uma das coisas muito engraçadas, né, que todos os povos antigos faziam, na maior das vezes, né, principalmente os povos maias faziam isso aqui, todas as vezes, né, que o ser humano precisava, né, quando ele começou a fazer pelas primeiras vezes a agricultura, uma agricultura, plantar, colher para o seu sustento, né, ou caçar, ele percebia uma coisa, que existiam épocas, que ele não entendia por quê, adivinha uma seca terrível. E a sua produção, né, caía assustadoramente, a sua produção de alimento, a sua plantação. Então, ele falava, isso só pode ser castigo dos deuses. Nós estamos desagradando aos deuses. Né? Deus está nos castigando. Então nós precisamos fazer alguma coisa para agradar os deuses. Né? Então eles faziam um determinado altar e sempre o Deus era lá em cima. Hein? É muito interessante que ele sempre via o Deus que vinha de cima. É sempre se constrói uma pirâmide, se constrói um altar para cima. Ninguém reza para Deus, todo mundo reza para Deus. Oh, meu Senhor, você já percebeu? Até o cara da igreja católica, oh, meu Jesus, por que não olha para o chão? Oh, Jesus. É interessante, né? Vocês já perceberam? Isso é um arquétipo, sabia? É um arquétipo você imaginar que este poder divino vem do céu. Vem lá de fora. Vem do alto. E não vem do baixo. Tá? Então isso é um arquétipo muito importante que vocês têm que entender. O Deus vem do alto. Ok? Então, eles percebiam que quando tudo vai mal, é porque Deus estava zangado. Então vamos agradar a Deus. Como é que ela vai agradar a Deus? Então vamos pegar a menina mais bonita, a mulher mais bonita, mais gostosa, virgem, e vamos oferecer para Deus. Mas como é que ela oferece uma virgem para Deus? Deus vai comer ela? Né? Como é que Deus vai comer essa virgem? Né? Você está entendendo? Porque presentear a virgem, para que serve uma virgem? Né? Para catapimba na chulipa. Né? Para deixar de ser virgem. Porque eles consideravam que a virgem era uma coisa. Né? Então vamos oferecê-la para Deus. Por que não oferece uma puta para Deus? Por que não oferecer a puta para Deus? Ou a prostituta? Tem que ser uma virgem. Né? Eu estou brincando com isso, mas essas simbologias são interessantes vocês pensarem por quê. Né? Eles já criavam naquela época o conceito de o que é sagrado e o que não é sagrado, do que eu devo oferecer para Deus e o que eu não devo oferecer para Deus. Né? Então, né, o que é pejorativo e o que não é pejorativo. Então, as sociedades antigas, as prostitutas já eram uma coisa marginalizada mesmo. Né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos sacrificá-la. Né? Sacrifício de sangue. Como se os deuses ficassem totalmente felizes com esse sacrifício de sangue. Não é verdade? Os judeus faziam sacrifício o tempo todo também. Né? Até que a história do Deus mandou sacrificar o Abraão, né? Sacrificar o filho Isaac. Né? Entendeu? Chegou na hora, ô Abraão, arma aí, eu estou brincando. Eu estava brincando. Você está entendendo? Vai, um bode mesmo aí, tá bom, mas né, você que vai comer mesmo sou eu. Tem umas coisas interessantes para a gente discutir. Né? Então, veja bem, aqui, né, os maias e muitos povos da antiguidade faziam sacrifícios aos deuses humanos. Tá ok? Tá? Então isso era um hábito. Ok? Muito bom. Então o conceito fundamental de que os deuses estavam no alto, no céu. Ok? Sempre orando para o céu, sempre a divindade vem do céu. Tá ok?
Eu nunca vou adorar um Deus debaixo da terra. Tá? Então começa por aí. Ok? Então o poder é como se o divino estivesse nas estrelas. Então agora vocês imaginem, só para imaginar, né, uns 1000 anos antes de Cristo, uma determinada situação, né, me desce uma nave gigantesca, muito prateada, brilhante, desce e saem os tripulantes, né? Não importa se é humano ou não humano, nós não vamos discutir isso agora. E esses seres, todas aquelas pessoas se ajoelhavam na frente. É os deuses chegando. Porque vem das estrelas. E vem numa carruagem inimaginável para qualquer povo antigo na época. Tá? Então, isto, eu sei que funciona assim, porque agora nós vamos tentar entender o que estava acontecendo lá atrás no plano espiritual, com a nossa ideia do projeto Terra. Eu vou fazer agora o modelo do projeto Terra para vocês entenderem essa questão. Pensa nessa época aqui, pensa nos antigos. Tá? O nível de conhecimento dos antigos é algo assim, muito primitivo mesmo. Se você ler o livro de Enoque, né, o livro de Enoque é muito interessante, porque o livro de Enoque, ele é arrebatado aos céus. E quando ele é arrebatado aos céus, mas ele não é arrebatado fisicamente, tá? Ele vai ser arrebatado em espírito. Em espírito para nós é em corpo astral. E ele vai ser levado a uma cidade astral. Tá? Ok? Muito bem. Então, nós temos que pensar não num extraterrestre simplesmente físico, material, uma nave pousando. Nós temos que pensar do jeito que nós vamos pensar aqui agora. Então, está lá o nosso projeto Terra e está lá as nossas dimensões espirituais, ok? Vamos pensar nelas. Elas é a chave para a interpretação dessas questões mais antigas. Bom, temos aqui um comando, temos as pessoas encarnadas, pensem nesta época, e as cidades astrais, ok? Então, nós tínhamos, desde naquela época, nós tínhamos os ascensionados, que não ascensionaram aqui, porque não tem espaço para ascensionar, né? Quem vai ascensionar não tinha nem saber ler e escrever. Né? Então, o período de pré-história, né, é um período bastante denso, complicado para a sobrevivência humana. Os espíritos que vão encarnar aqui são espíritos muito kármicos, muito densos, muito, né? É complicado. Não tem acesso à sabedoria, conhecimento, não tem livro, não tem nada. Tá? Então, esses ascensionados, ETs. Então, aqui você pode pensar em ETs. Ok? O comando, ETs. Tá? Quem está no plano da luz, ETs. E quem está coordenando as cidades astrais, mesmo penumbral, ETs. Mas pega ETs em linhagem humana. Você vai ter que entender agora que todos esses espíritos que vieram encarnar aqui, todos vieram de fora. Trazidos, postados e preparados a sua descida, a sua encarnação. Então, esse é o projeto. Tá? Muito bem. Então, o que o plano astral faz? Como aqui a densidade é muito grande, por exemplo, a ignorância, as trevas, eu vou chamar assim, vai. As trevas é imensa. E como esses povos eram muito primitivos, as almas eram muito primitivas, era necessário intervenção do alto. Então, é necessário uma certa intervenção
alto para dar certas diretrizes regras sociais para que esses povos pudessem, ao menos, ter um norte. Ok? Muito bem. Então, cada povo nessa região, cada época, existia um médium. Esse médium, naquela época, vai ser conhecido como profeta. Profeta, sacerdotes, magos e assim por diante. Tá? Da mesma forma que temos médiuns hoje, que contatam espíritos, contatam seres psíquicos invisíveis, existia naquela época esse mesmo tipo de indivíduo que saía fora do corpo, era levado para os dedos astrais, fazia projeção astral, podia ver espíritos, dialogar com espíritos, perfeitamente. Ok? Então, esses médiuns eram a porta, né, de diálogo com o plano superior. Mas esse plano superior, ele sempre, os espíritos eram vistos como anjos, e esses anjos como enviados do Senhor. E quem é o Senhor? God. Deus. Ok? Então, a forma como esses anjos, entre aspas, esses espíritos apareciam ou preparavam seus diálogos com esses médiuns, que eram seus líderes religiosos ou espirituais para as suas tribos, para os seus povos na antiguidade, era o canal pelo qual o plano superior tentava equilibrar, ditando certas regras sociais, certas leis organizacionais para que a coisa não fosse tão densa quanto é. Mas, mesmo assim, era. Os povos eram muito complicados, né? Era muito poder, muito ego, muito poder, muita luta pelo dinheiro, né? E assim por diante. Você está entendendo? Então, existiam regras naquela época, muito importante, de que o nível de informação e conhecimento que os espíritos poderiam passar era bastante restrito. Sabe? Muito restrito. Então, era mesmo regrinhas de organização social, ensinamentos isso, ensinamento aquilo, tal, né? E eu quando eu leio o livro de Enoque, né, eu dou risada em alguns aspectos, né, porque o Enoque, na verdade, né, pelo jeito que ele escreve, ele era um desses médiuns comuns. Quando ele foi arrebatado aos céus, né, numa projeção astral, tem um capítulo no livro dele que ele vai escrever que os querubins, que os anjos, estavam ensinando para ele, né, sobre o que era o Sol, o que era a Lua, o que eram as estrelas, ou seja, uma aula de astronomia. Tá ok? Mas dava dó, né? Eu, como professor de astronomia, eu fico pensando como é que eu vou ensinar astronomia para um corno de 3 mil anos atrás, que não sabe nem somar 2 mais 2, não sabe nem que a Terra é redonda. Como é que eu vou explicar para ele que a Terra é redonda e fica flutuando nada? E fica girando em torno do Sol, que o Sol explica o que é o Sol, uma puta estrela, com gases, explosões nucleares. Não entra na cabeça, não vai entrar na cabeça daqueles caras. Então você tem que fazer o quê? Você vai dizer, o Sol, o que é o Sol? O Sol é algo criado por Deus, é a luz divina que trará vida à Terra. Essa é a descrição que eu vou fazer para os antigos.